Qual a chance de Vitor Roque virar reforço do Flamengo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do empresário do atacante e fala também sobre Rony, que deve deixar o Palmeiras na metade do ano. Preciso te atualizar sobre as dívidas reais do Corinthians. Informação importante sobre patrocínio no Galo, patrocínio do dono da SAF do Cruzeiro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, novo técnico do Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só desejar ótima semana, pedir para deixar like, se inscrever no canal e comentar sobre o que quiser. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa segunda no Brasileiro e terça pela Série B do Campeonato Nacional com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Nessa segunda tem São Paulo e Fluminense, vou de vitória do São Paulo. Na terça-feira acho que o Avaí empata ou vence o CRB, que haverá empate entre Vila Nova e Novo Horizontino, vitória do Botafogo de Ribeirão Preto contra a Chapecoense e vitória do Coritiba contra o Guarani. E você? Manja de futebol? Então vem se divertir comigo na 1xBet. Link no comentário fixo, clica, faz o cadastro e utilize o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. CBF vinha sendo muito pressionada a paralisar o campeonato por conta de tudo o que acontece no Rio Grande do Sul. A saída do presidente Edinaldo Rodrigues foi convocar uma reunião para o dia 27 de maio, daqui a 2 semanas, quando se imagina que certamente a situação no Rio Grande do Sul já estará melhor. É uma forma que o presidente encontrou de não parar o campeonato nacional. Já o Cruzeiro venceu a terceira partida seguida, vitória por 1-0 contra o Atlético Goianiense em Goiânia, alcançando sua melhor colocação no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão desde 2014. A Raposa é nesse momento a 5ª colocada da Série A. Já Hulk doou R$100 mil para as pessoas que passam por dificuldades no Rio Grande do Sul. A doação aconteceu pouco depois do jogo treino, que contou com mais de 35 mil pessoas na Arena MRV no último sábado. O Atlético conseguiu arrecadar cerca de R$1 milhão, que também serão destinados aos gaúchos. Já o Vojvoda, o técnico do Fortaleza, segue sem vencer o Botafogo. São 5 confrontos na carreira do técnico argentino que comanda o Fortaleza. O último jogo sem vitória, empate em 1-1 nesse domingo no Castelão. Queria registrar também que esse resultado foi o 5º jogo seguido sem vitória do Fortaleza nos últimos 5 confrontos. Não excluindo o Botafogo, falando sobre a sequência mais recente. São 4 empates e uma derrota, essa derrota para o Real Potosí, jogo disputado lá na Bolívia. Para completar o giro de notícias, parabenizar o esporte pelos 119 anos de fundação, que são comemorados nesta segunda-feira. Leão, que é líder da Série B do Campeonato Brasileiro, são 12 pontos conquistados em 12 possíveis, nenhum time tem campanha de 100%, com exceção ao Sport, líder com 12 pontos, o Goiás tem 10, o Santos tem 9, o América aparece na 4ª colocação da Série B com 8 pontos. A saideira do giro de notícias, a Conmebol marcou a volta do Internacional aos campos na Libertadores da América para 28 de maio contra o Belgrano, jogo em que o Inter é mandante. Colorado tenta convencer a Conmebol a adiar esse retorno. Quero falar agora sobre a real dívida do Corinthians, pessoal do atual grupo, da situação do grupo que governa o Corinthians. Augusto Melo, Sérgio Moro e companhia têm batido na tecla de que o Timão deve algo na casa dos R$2 bilhões. André Sanches, presidente do Timão por 2 vezes e o grande líder da oposição, combate esses números e assegura que a dívida do Corinthians hoje gira na casa de R$1,573 bilhões. Com uma observação importante, o Andrés ainda lembra algo que o pessoal da atual situação não costuma falar, que o Corinthians tem R$480 milhões a receber entre patrocínios e vendas de jogadores. Pode incluir também name rights, enfim, todas as receitas que o Corinthians tem vão garantir R$480 milhões nos próximos anos. As dívidas do Timão, na visão do Andrés, são as seguintes. Hoje o Corinthians deve R$883 milhões como clube. São 580 milhões em impostos, a maioria dessa grana já regularizada, segundo o Andrés, com Profut, Refis, entre outros, e outros 300 milhões de reais em dívidas, com atletas, empresários, funcionários, enfim, essa dívida de 300 milhões de reais é a mais complicada de ser paga.
Os outros 703 milhões de reais se devem a pendências que o Corinthians tem por conta da construção do seu estádio. Se o Corinthians conseguisse equacionar as pendências com a Neoquímica Arena, sobrariam como dívidas os 883 milhões de reais. Só para completar sobre o Timão, 3 jogos seguidos na condição de mandante. Nessa terça-feira contra o Argentino Júnior pela Sul-Americana, Corinthians é o segundo colocado do grupo, se vencer pode assumir a liderança. No domingo pega o Botafogo, Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira seguinte, o América de Natal, jogo da Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que já tem um novo técnico. Álvaro Pacheco, português, 52 anos de idade, será o comandante cruzmaltino. A dúvida é se ele chega nessa semana ou se o Vasco vai ter de esperar mais uma semana até o fim do Campeonato Português. Resta uma única rodada. A última, o Álvaro Pacheco é comandante do Vitória de Guimarães. O time já sabe que vai terminar o Campeonato Português em 5º lugar, não pode ser mais alcançado por nenhum outro time. Campanha bem legal, tá? Especialmente por conta dos padrões do Vitória, que em outros tempos já foi um dos grandes do futebol português, mas perdeu essa relevância nos últimos tempos. Termina a atual edição do Campeonato Português atrás apenas de Sporting, Benfica, Porto e Braga. Ou seja, ele conseguiu a melhor campanha entre os times que não são os principais do futebol português hoje. O Álvaro Pacheco já comunicou aos dirigentes do Vitória que vai treinar o Vasco, acerto de uma temporada, renovável por mais uma. Agora ele tenta adiantar sua saída. O último jogo do Vitória de Guimarães por lá está marcado para o dia 19 de maio, tá? E aí é legal contar que o Vitória de Guimarães, inclusive, já escolheu seu substituto. Ele será o Rui Borges, técnico do Moreirense. Na manhã dessa segunda-feira ainda conversei com o dirigente do Vasco, ele disse que a única pendência que falta para ser resolvida é a data de apresentação do treinador. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, que tem como um dos seus patrocinadores o novo dono da SAF do Cruzeiro. Pedrinho BH havia se acertado com o Atlético no final do ano de 2020 para um contrato de 5 anos na barra traseira da camisa, onde ele estampa a rede de supermercados BH. Esse contrato se deu porque o Galo devia ao Pedrinho BH 15 milhões de reais. E aí ficou combinado em contrato um vínculo de 5 anos, 3 milhões de reais por ano. Já passamos de 3 anos e meio de contrato, resta 1 ano e meio. E a dúvida que fica é, será que agora que o Pedro Lourenço se tornou o dono da SAF do Cruzeiro, esse contrato pode ser rescindido? Pelo que eu pude apurar, se depender do Pedrinho BH, não. A ideia do Pedrinho é se manter próximo do Atlético e também do América para não perder consumidores de olho em seu supermercado. A menos que o Atlético entenda que não há condição desse negócio continuar e aí pode haver a rescisão. A dívida que era de 15 milhões de reais já caiu para algo na casa dos 4 milhões e 700 mil reais. Hora de falar sobre o pacotão de reforços no Cruzeiro. Ninguém busca mais contratações do que a Raposa, que tem Alexandre Matos como diretor executivo de futebol e o Pedrinho BH como dono, disposto a colocar bastante dinheiro. Até 6 reforços podem ser contratados na metade do ano. O nome mais próximo é de Cássio. O Cruzeiro já fez uma proposta de 3 anos de contrato com a manutenção do atual salário. Contei para vocês na sexta e no sábado que o Cássio está inclinado a aceitar essa proposta. Resta a parte mais difícil, o desligamento no Corinthians, onde ele é tratado como um grande ídolo, talvez o maior da história. O Corinthians ofereceu apenas 1 ano de contrato. A oferta alvinegra é inferior à do Cruzeiro. E a palavra final será do Cássio, que vai ter de resolver nos próximos dias. Ricardo Martins, que trabalha na TNT Esportes, já dá como certa a ida do Cássio pro Cruzeiro. Na manhã dessa segunda-feira ouvi um dirigente da Raposa, essa pessoa foi mais prudente, disse que não dá para cravar. Inclusive, se eu fosse torcedor do Cruzeiro, torceria muito para que o Carlos Miguel não falhasse nos próximos jogos, para que essa negociação da saída do Cássio pudesse ser confirmada. O Cássio não quer ser reserva no Timão, a tendência, se houver a rescisão, é de que ela aconteça na metade do ano para que o Cássio vire reforço da Raposa no segundo semestre. Cruzeiro que também está atrás de outros nomes, o Felipe Coutinho foi um dos especulados. Nessa conversa que eu tive na manhã dessa segunda com o dirigente cruzeirense, ele tratou a negociação com o Felipe Coutinho como impossível. 3 milhões e meio de reais por mês no Aston Villa, jogador muito caro, até para a realidade de um clube que tem o Pedrinho BH como dono. Keno é um alvo, o Alexandre Matos já havia contratado o Keno. Quando foi para o Palmeiras e depois para o Atlético Mineiro, o Keno perdeu espaço no Fluminense, voltou de contusão na última partida para o banco de reservas, mas também não se trata de uma operação fácil. Fernando Diniz gosta bastante do Keno. Ainda perguntei sobre Roger Guedes, um dos especulados. O Guedes ganha 5 milhões de reais por mês lá no Catar e não será contratado pela Raposa. Hora de mudar de assunto, preciso falar sobre o Palmeiras. Na semana passada, João Paulo Capelanes
trouxe a informação de que alguns jogadores do Palmeiras andam descontentes com o modus operandi do técnico Abel Ferreira. Isso acabou repercutindo, mas foi desmentido pelo Palmeiras, e enfim, quando a gente imaginou que o assunto já havia sido encerrado, nesse domingo surgiu a informação de que foi o Rony, ou uma pessoa próxima ao Rony, quem vazou essa insatisfação de parte do elenco para com o Abel Ferreira. Confesso que fiquei surpreso, até porque o Rony vem jogando com alguma frequência como titular. Ele, por exemplo, saiu como titular na partida contra o Atlético Paranaense, derrota por 2-0 nesse domingo na Arena Barueri. 2 jogos atrás também havia sido titular. No confronto contra o Liverpool ele foi reserva, no jogo anterior contra o Cuiabá também havia sido titular. Temporada do Rony abaixo, são 27 partidas, 5 gols e 3 assistências. Quem trouxe a informação da implicância do Rony, da chateação do Rony, disse que o atacante perdeu seu espaço e não tem sido valorizado como em outros tempos. Diante desse cenário, não se descarta a possibilidade de o Rony ser negociado na metade do ano. Ele já foi especulado em alguns clubes, algumas outras foram uma baita cavada, como por exemplo quando falaram que o Ajax o contrataria. Não é o perfil de contratação do Ajax, que gosta de fechar com jogadores jovens, mas o Rony deve ter mercado. E diante de uma possível proposta, especialmente com essa relação estremecida com o técnico Abel Ferreira, pode sair negócio. Pelo que eu percebi nas redes sociais, se o Rony for negociado, não vai causar tristeza no torcedor palmeirense. Rony, que custa R$1.100.000 mensais entre salário, direitos de imagem e luvas. Só para completar sobre o Verdão, algumas atualizações. Aníbal Moreno passou por cirurgia no olho, tempo de recuperação de 2 semanas. Verdão que perdeu na Arena Barueri para apenas 12 mil pessoas, e o Abel Ferreira ficou bastante bravo em ter de jogar de novo no estádio da Leila Pereira. Ele chegou a afirmar o seguinte, abre aspas, se não jogamos no Allianz, não nos cobrem para sermos campeões, fecha aspas. E você, o que pensa sobre esse tema e também sobre a situação do Rony? Usa o espaço para comentários e já deixe sua opinião, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre a chance de Vitor Roque virar reforço do Flamengo. Informação que foi trazida pelo jornalista Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo. Ele contou nesse domingo que o Flamengo vê o Vitor Roque como uma ótima opção de mercado, diante da situação delicada do atacante com o Xavi, que é o técnico do Barcelona. O Xavi e o Vitor Roque mal se falam. O Vitor Roque tem sido muito pouco aproveitado e diante desse cenário o Flamengo vai tentar contratá-lo na metade do ano, até para suprir a ausência do Gabigol, que está de saída. Nicola, como é que o Flamengo vai contratar alguém que custou 76 milhões de euros? Só para lembrar, quando o Barcelona o contratou do Atlético Paranaense, o Barcelona prometeu pagar 40 milhões de euros fixos, 21 milhões de euros em bônus e mais 13 milhões de euros em impostos lá na Federação Espanhola. O Vitor Roque foi para a Espanha, não tem conseguido jogar e só iria para o Flamengo, de acordo com a apuração do Júlio Miguel Neto, por empréstimo, descartado qualquer chance de compra do jogador. O que o Flamengo poderia oferecer para tentar animar o Barcelona a fazer esse negócio? Segundo o Júlio Miguel Neto, a sugestão seria de dar a prioridade da compra da joia Lohan, meio atacante, 17 anos de idade, autor de um gol e de uma assistência na vitória por 2-0 contra o Corinthians no último sábado. Lohan, que é, por exemplo, alvo do Real Madrid. Então você daria uma oportunidade ao Barcelona de ter vantagem. Conversei antes de gravar esse vídeo com o André Cury, que é o representante do Vitor Roque, para saber se existe alguma chance de o Vitor parar no Flamengo. A resposta que eu obtive do André Cury foi, abre aspas, não tem nada disso, pode descartar essa história, fecha aspas. Só para completar, o Vitor Roque até pode sair do Barcelona, mas a ideia é que ele seja negociado em definitivo, tá? Então, clubes europeus que tenham capacidade para fazer um investimento acima de 40 milhões de euros devem procurar o Barcelona. O Vitor Roque, que é muito talentoso, extremamente capacitado, mas que acabou perdendo espaço com a mudança para o Barça, nem convocado para a Copa América foi. Caberia no seu time do coração? Qual que você acha que é o futuro do Vitor Roque? Use espaço para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde. Tchau!